saindo, a gente vai cantando uma sequência, tá bom? Boa noite, amigo. Que maravilha voltarmos depois de uma semana pausados para continuarmos a estudar a Palavra de Deus no estudo Recalculando a Rota, na classe bíblica Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial. Que bom que você vai estar aí aproveitando cada minuto, cada segundo desse estudo da Palavra. Nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós temos os nossos convidados. E eu gostaria aqui de apresentar os nossos convidados para vocês. Como sempre, começando do lado da direita, do lugarzinho de sempre, né, Mônica? Lugarzinho de sempre. Essa é a Mônica. Boa noite, foi um prazer novamente estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Mônica, o prazer é nosso, tá bom? Ao lado da Mônica, nós temos ali a nossa jovem, a Clarinha. Do lado da Clarinha, nós temos a Duda. Do lado da Duda, nós temos a Bia. Ali do lado da Bia, nós temos a Angélica, que não pôde estar semana passada, né, Angélica? E creio que será assim, um bom aproveito, tanto para mim quanto para todos que estão aqui. Obrigado, Angélica, seja bem-vindo. Ali nós temos o Gugu. Gugu, seja bem-vindo. Obrigado, todo mundo. Temos aqui agora o Renan também, a primeira noite do Renan, não pôde estar semana passada. Boa noite para a família também. Renan, seja bem-vindo, tá bom? E fechando aqui o nosso grupo de Boa noite a todos. já conhecido e com voz radialista, né? Adilson. E ele está aqui conosco e hoje nós já iremos para o nosso quarto tema. Só que nós não poderíamos começar sem antes fazer uma oração. Eu vou pedir a Mônica que faça essa oração para iniciarmos então o estudo dessa oração. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa oração. Senhor, Deus, Pai, queremos fazer um clamor pelo sangue de Jesus, onde pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E agradecidos a Ti por essa oportunidade, Senhor, de nos alimentar com a Tua Palavra, de nos fortalecer com a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, toma a direção e que o Senhor nos ajude, Pai, a botar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Amém. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada, nós estudamos 3 temas, né? Primeiro falamos sobre Deus. Depois nós falamos sobre a Bíblia Sagrada e o último tema que nós estudamos no domingo foram sobre os sinais da volta de Jesus. Vocês estão lembrados? O último tema? Nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, falamos de tudo aquilo que mostraria que Jesus está prestes a voltar e concluímos que estamos muito perto da volta de Jesus. E hoje, dando continuidade a esse assunto, a esse tema, nós iremos estudar sobre a volta de Jesus.
como vai ser a volta de Jesus. Mas antes, eu gostaria de contar uma história para vocês. Provavelmente muitos de vocês se lembrem aqui dessa foto, né? Vocês lembram dessa foto? Essa foto, ela rapidamente viralizou em tudo quanto é rede social e até mesmo nos meios de comunicação. Esse garotinho morto aqui na praia, em uma praia da Turquia, se chamava Aylan Kurd, e ele, juntamente com os seus familiares, querendo fugir da região conflitosa onde eles moravam, entraram em um barco rumo à Europa para tentar uma nova vida, para tentar uma vida melhor. Só que, infelizmente, o mundo então ficou chocado no dia 2 de setembro de 2015, quando se depararam com o corpo desse pobre menino sem vida. E interessante que tudo que a família do Aylan queria era uma vida melhor. O que eles queriam era um lugar melhor para viver, um lugar sem injustiça, um lugar onde pudesse ser um pouquinho mais feliz. Queridos, está chegando o dia em que todo esse anseio que a família do Aylan tinha de um lugar melhor, de viver feliz, está chegando o dia em que tudo isso vai se tornar realidade. Mas não uma felicidade momentânea, e sim uma felicidade eterna, uma felicidade para sempre. E isso vai ocorrer quando Jesus ele voltar. E a nossa rota de hoje é a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Muitas coisas falam a respeito da volta de Jesus. Alguns, inclusive, dizem que Jesus ele já voltou. Alguns de vocês já escutaram isso? Alguns falam que Jesus já voltou e que ele habita entre nós de forma espiritual. Alguns marcam datas para a volta de Jesus. E hoje, na palavra, nós iremos estudar o que a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. Eu queria aqui apenas aproveitar no estudo sobre os sinais da volta de Jesus, nós falamos que iriam surgir, e isso também era um sinal, muitos falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Lembra dessa passagem que nós estudamos? Mateus capítulo 24, verso 24. Então o próprio Jesus nos advertiu que no final dos tempos, antes dele voltar, muitas pessoas iriam surgir como falsos profetas e até mesmo falsos cristos, pregando em nome de Jesus. E como não sermos enganados? A única forma para não sermos enganados é qual? Estudando a palavra de Deus, vendo o que está escrito na palavra de Deus. O que a gente vai fazer aqui hoje, não sou eu falando, nós iremos aqui estudar juntos o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia, ela é bem clara ao falar como vai ser a volta de Jesus. Muitas teorias se formam, ideias se formam, mas a Bíblia, ela é muito clara em dizer como será a volta de Jesus. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 16, verso 24. Desculpa, Lucas, capítulo 17, verso 24. A Mônica vai ler essa passagem para a gente? Lucas, capítulo 17. Verso 24. Lembrando, tá, que a qualquer momento vocês podem dar a contribuição de vocês podem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui para isso, tá? Lucas, capítulo 17, verso 24. Vamos esperar aqui para todos nós participarmos juntos então dessa passagem. Lucas capítulo 17, verso 24. Essa passagem, ela nos mostra um pouquinho sobre a volta de Jesus. Eu queria compartilhá-la com vocês. Mônica, pode ler.
Então diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Preste atenção, então a Bíblia ela está falando assim como o relâmpago, ele fuzila de uma extremidade à outra do céu, a Bíblia fala, assim será a vinda do Filho do Homem. O que a Bíblia está querendo dizer com isso aqui? Que o relâmpago ele tem essa facilidade, todo mundo vê. E a vinda do Filho do Homem vai ser assim. Só que a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais. No estudo existem passagens que falam um pouquinho mais sobre isso. Lembra disso aqui, né? A passagem obrigatória. Para a gente aprender mais a respeito da volta de Jesus, nós precisamos ir em algumas passagens. Por exemplo, a volta de Jesus, ela será visível. Mas por que eu estou falando isso aqui? Conforme eu falei, existem pessoas que falam que Jesus ele já voltou. Ué, mas ninguém viu? Apocalipse capítulo 1, verso 7, não precisa abrir a Bíblia, está ali. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então a Bíblia está falando que quando Jesus voltar, ele vai voltar nas nuvens do céu e todo o olho vai o quê? Vai ver. Então a volta de Jesus, ela será o quê? Visível. Todo mundo vai ver Jesus voltando aonde, gente? Nas nuvens do céu. Quando chegar o dia da volta de Jesus, ele vai aparecer nas nuvens do céu, e a Bíblia diz que todo o olho o verá. Uma outra passagem que é obrigatória, que fala a respeito da volta de Jesus, passagem de Atos capítulo 1, verso 11, que diz assim: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. O contexto dessa passagem aqui é Jesus, ele havia morrido, ressuscitado, e agora ele estava voltando para o céu. A ascensão de Jesus, conforme a gente fala, né? E quando Jesus ele estava sendo levado para o céu, a Bíblia fala que apareceram 2 anjos falando para os discípulos que ali estavam: olha só, esse mesmo Jesus, preste atenção, esse mesmo Jesus que está subindo agora, e vocês estão vendo ele subir, ele vai o quê? Descer. Então a volta de Jesus será uma volta pessoal, porque é o mesmo Jesus. Então não pode ser uma volta em espírito, como alguns até falam, né? Não, é o mesmo Jesus que subiu, ele vai descer, e é literal, porque é real. Algo que vai acontecer, vai ser nas nuvens dos céus, e ele vai voltar pessoalmente. É uma volta literal. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui que nós estamos estudando e vendo? Nós temos uma outra passagem aqui que nós precisamos ir. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. E isso aqui vai começar a mexer um pouquinho. É só o começo. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz assim, da volta de Jesus: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então a Bíblia aqui está falando que o dia da volta do Senhor, nesse momento a terra entrará em uma convulsão. A Bíblia fala que os elementos as obras que existem na terra serão atingidas. Então a terra vai estar sofrendo consequências ali da volta de Jesus. Se você pegar a passagem de Apocalipse capítulo 6, você vê também um pouquinho isso. A Bíblia fala de ilhas inteiras sendo submergidas, terremotos. Então, preste atenção, e no que isso aqui mexe? A volta de Jesus, ela não pode ser um evento que
secreto. Ela é um evento público, porque todo olho verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. Vai ser uma volta pessoal e literal, e a terra, ela vai estar sofrendo. A terra vai estar passando por várias convulsões. Então não pode ser um evento secreto, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de secreto, mas mais na frente do estudo. Então, vamos lá, vamos aqui. Agora a gente vai entrar em detalhes interessantíssimos a respeito da volta de Jesus. Isso aqui tem que ficar claro na nossa mente. Isso aqui precisa vermos claramente o que a Bíblia ela diz. Jesus apareceu nas nuvens dos céus. Ele está voltando. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com as pessoas que já viveram nessa terra? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Eu quero fazer um negócio diferente aqui com vocês. Vou até vir aqui para perto, não vou ficar aqui com vocês. Existem 4 classes de pessoas. Todo o mundo, incluindo as pessoas que já viveram e morreram, na volta de Jesus, elas serão divididas em 4 classes de pessoas. Eu vou mostrar isso aqui de uma forma. Gugu, vem aqui, Augusto, fica aqui perto do meu lado. Deixa eu chamar o Gugu. Isso. Eu vou chamar. Angélica, fica aqui do meu lado também. Eu vou chamar alguém que está aqui acompanhando os nossos alunos. Thomas, vem cá também. André, vem cá. Fiquem aqui, vem cá. Fica aqui para dar para a câmera pegar. Isso, vem cá, fica aqui, fica aqui do lado. Isso. Eu vou ficar aqui então com vocês. Isso, fica aqui. Conforme eu falei com vocês, a volta de Jesus, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, todos que já viveram nessa terra e que vivem, serão divididos, né, em 4 classes de pessoas. Eu vou mostrar para vocês. Nada pessoal aqui com ninguém, tá bom? Não é nada pessoal. A Angélica, ela vai ser aquela classe de pessoa que viveu e durante toda a sua vida foi fiel a Cristo, ok? Só que ela morreu. Então, a Angélica é a classe de pessoa que foi fiel a Cristo, mas morreu. O Gugu, o Augusto, vai representar aquelas pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar. As pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar e foram fiéis até o momento da volta de Jesus. Então está claro. A Angélica vai representar aqueles que morreram, mas foram fiéis em vida. O Augusto vai representar aqueles que estão vivos por ocasião da volta de Jesus e são fiéis. O pior ficou para vocês, tá bom? O Ronald vai representar aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, mas morreram. Não está vivo por ocasião da volta de Jesus. E o André, ele vai ser aquele que está vivo por ocasião da volta de Jesus, porém não aceitou Jesus. Está claro aqui? Essas são as 4 classes de pessoas que nós teremos quando Jesus voltar. A Angélica,
a cristã fiel que morreu, o Gugu, o cristão fiel que está vivo por ocasião da morte de Jesus, o Ronald é o indivíduo que nunca aceitou Jesus e morreu, e o André está vivo, mas nunca aceitou Jesus, ok? Agora então a gente vai ver na Bíblia, ok? Nós iremos ver na Bíblia o que acontece com cada uma dessas pessoas que aqui estão. E a primeira passagem é essa que eu falei para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Quem vai ler para a gente seria isso, a Angélica. Mas enfim, a gente pede aqui para o Adilson ler. Você lê, Adilson? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Obrigado, Adilson. Mas preste atenção aqui numa coisa que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando algo interessantíssimo aqui. Está falando que Jesus ele vai voltar, aparecer nas nuvens dos céus. E a Bíblia diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo, que aqui a gente colocou a Angélica representando, né? Eles vão o quê? Ressuscitar. Aí 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, fala que eles já vão ressuscitar transformados, ok? Vão ressuscitar transformados e vão para o céu. Aí nessa mesma passagem a Bíblia fala, depois que os mortos ressuscitaram, o que acontece? Os vivos já vão ser o que os vivos? Serão o quê? Arrebatados com eles nas nuvens. Isso, ó. Então os vivos serão mas preste atenção aqui em uma coisa. E agora a gente vai ver uma coisa que muito se fala por aí, mas que não é uma doutrina bíblica. Não existe arrebatamento secreto. Se você pegar a sua Bíblia, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, eu quero ler com vocês. Leia comigo. A Bíblia diz assim: ora, ainda nos declaramos uma palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos quem? Os que dormem. Preste atenção. O que é pregado por aí é o arrebatamento secreto. E as pessoas vão estar vivendo aqui e serão arrebatados para o céu de um momento para o outro. Só que Paulo ele diz assim, olha, de maneira nenhuma nós precederemos quem? Os que dormem. Então, para haver um arrebatamento que não vai ser secreto, é necessário que quem ressuscite primeiro? Os mortos. Porque Paulo fala, nós de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e vão ser levados para o céu. Então depois, nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Está claro isso aqui? A Bíblia é bem clara nesse sentido. Pode sentar aqui, Angélica. Pode sentar. Agora a gente vai aqui para o dedão. Vocês ficam. Vem para cá vocês ficaram com a pior parte, né? Vocês ficaram com a pior parte. O que acontecerá então com os mortos que não se prepararam em vida para a volta de Jesus? Porque aqueles que a Angélica estava representando aqui, eles ressuscitaram e foram para o céu, porque eles aceitaram a Jesus em vida. Mas os mortos que não aceitaram a Jesus, o que a Bíblia fala que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20, verso 5. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5.
Apocalipse capítulo 20, verso 5. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Posso ler essa passagem então? Diz assim, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Aí a Bíblia fala, esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A ressurreição dos salvos. Paulo, em Tessalonicenses, que a gente acabou de estudar aqui, falou assim, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Aí o verso 6 da Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. E o estudo de amanhã à noite, nós iremos falar um pouquinho mais sobre esse período de 1000 anos. Tá bom? Mas então, a Bíblia diz que aqueles que não aceitaram a Jesus e morreram, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Vão continuar mortos. É isso que a Bíblia fala. Até que se complete os 1000 anos. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esse período de 1000 anos. Ok? Então pode sentar. Sobrou? Não, você fica, né? Então nós vimos que, representado pela Angélica, os mortos que aceitaram a Jesus, eles ressuscitam e vão para onde? Para o céu. Os vivos que aceitaram a Jesus, eles são arrebatados para onde? Para o céu. Os mortos que não aceitaram a Jesus em vida, o que acontece com eles? Continuam mortos. E aqueles que estão vivos por ocasião da volta de Jesus, mas não aceitaram a Jesus, o que a Bíblia diz? Vamos lá na outra passagem? Apocalipse capítulo 19, verso 21. Um pouquinho mais na frente. Pedir para a Angélica ler essa passagem. Apocalipse capítulo 19, verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Obrigado, Angélica. Gente, se você pegar o Apocalipse capítulo 19, você vê um homem montado num cavalo, a descrição é de Jesus voltando. E no final, no verso 21, a Bíblia diz que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado sobre o cavalo. Pode ter uma linguagem figurada. Os que não se prepararam para a volta de Jesus, quando Jesus voltar, eles, ao contemplarem a glória de Jesus, eles vão morrer. E isso também, se você pegar Apocalipse capítulo 6, você vê os ímpios pedindo para que as rochas e as montanhas caíssem sobre eles, para que eles pudessem se esconder daquele que está sentado no cavalo. Então, quando Jesus voltar, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador de vida, eles vão morrer. Irão então se juntar com aquele outro grupo de mortos, que só vão reviver depois de quanto tempo? 1000 anos. Que amanhã a gente vai estudar sobre esse período de 1000 anos. Obrigado, Guilherme. Tá ok? Desculpa aí ter colocado você nessa posição. Gente, ficou claro isso aqui? São 4 classes de pessoas que abrangem todas as pessoas que já viveram na Terra. E cada uma vai ter um destino. Ok? A última pergunta que nós iremos fazer aqui: para onde vão os salvos? A gente já falou, vamos ver na Bíblia, né? João capítulo 14, verso de 1 a 3. Eu vou pedir para o Gugu ler essa passagem. João capítulo 14, verso de 1 a 3. Essa passagem
ela é uma das principais promessas do nosso Senhor Jesus para nós. Conforme eu falei aqui no início, a promessa de algo melhor, a promessa que todos nós aqui estamos aguardando. João capítulo 14, verso 1 a 3. Pode ler, Augusto? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos preparei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, que maravilha! Essa é a promessa que Jesus ele nos fez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus ele foi preparar o lugar, e quando ele voltar, ele nos levará para a casa do Pai, que é onde? No céu. Então, os salvos, aqueles que se prepararam, quer vivos ou aqueles mortos que se prepararam em vida, ao Jesus voltar, eles vão para onde? Para o céu. E não sei se vocês prestaram atenção, na passagem de Apocalipse 20, verso 5. Vamos ler de novo essa passagem? Apocalipse capítulo 20, verso 5. A Bíblia fala quanto tempo a gente vai ficar no céu. Apocalipse 20, verso 5. Adilson, quer ler essa passagem para a gente, Adilson? Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. No verso 6 de novo, por favor. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Duas informações importantíssimas que esse texto ele nos dá. Falou de bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí a Bíblia fala assim, porque quem tem parte na primeira ressurreição são aquela classe de pessoas ali que a Angélica ela representou, que vão para o céu, juntamente com os que o Gugu representava, fala assim, bem-aventurado e santo, que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Então, os que vão ressuscitar depois dos 1000 anos, eles terão que passar por o quê? Segunda morte. Mas isso a gente vai estudar amanhã, tá ok? Mas aí a Bíblia termina. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão por eles quanto tempo? 1000 anos. E amanhã a gente também vai ver que período é esse que a gente vai reinar, que período é esse de 1000 anos. Amanhã a gente vai fazer isso. Alguém teria alguma pergunta, alguma contribuição? Vamos passar aqui o microfone para a gente escutar? Hoje eu ainda estava comentando com o meu esposo sobre justamente a vida de Cristo, né? Coincidência. Eu falei, Rogério, Deus vai vir, o Senhor vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, porque ele estava questionando por que tanta igreja. Eu falei, amém, não questiona não, porque eu acho que isso, Deus está dando uma oportunidade das pessoas conhecerem a palavra dele. Porque ninguém vai ser pego de surpresa. Ninguém vai falar, se eu não sabia. Tinha uma igreja do lado da tua casa. Tinha uma igreja adventista lá da esquina. Muitas vezes fizeram um convite e você não foi. Então não vai ser pego de surpresa, pastor. É como relâmpago mesmo, é como ladrão. Né? E que nós possamos estar firmes, nós aqui, né? Para reinar com o Senhor, para subir com Ele. E aqueles que tiverem a oportunidade, que não percam essa oportunidade. Né? Amém? Amém. Queridos, a volta de Jesus, ela é real. Os sinais nos mostraram que Jesus está prestes a voltar. Não vai demorar o dia em que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus e Ele irá resgatar a mim e a você que aceitamos a Ele como Salvador. Esse dia vai ser um dia de grande alegria, porque então vai se concretizar o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas
vai passar. Eu queria chamar a Daniela. A Daniela está cantando uma música. E eu peço que vocês meditem em cada letrinha dessa música, porque essa música fala da nossa esperança, a esperança da breve volta de Jesus.
Obrigado, Daniele. Obrigado, Daniele. Vai chegar um momento em que nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E esse será um dia de grande alegria. Um dia de libertação. Amém? E depois que estudamos sobre a volta de Jesus, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. É impossível sairmos aqui, depois de estudarmos a palavra, sem tomarmos decisões e mudarmos de vida, né? Conforme nós estudamos aqui no primeiro dia. Porque quem não pratica, somente ouve, a Bíblia fala que é mentiroso, está enganando a si mesmo, né? Então a gente precisa recalcular a rota e passar a ser obediente à palavra. Queridos, todos vocês aceitam que a volta de Jesus Cristo é real, sim ou não? Sim. Amém. Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês creem na ressurreição dos mortos, sim ou não? Sim. E agora, talvez a mais importante de todas, vocês querem se preparar para estarem prontos quando Jesus voltar, sim ou não? Sim. Amém. Deus seja louvado. Queridos, amanhã nós iremos continuar o nosso estudo. Amanhã nós iremos falar sobre esse período de 1000 anos, o milênio. Ficou claro aqui para todo mundo a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus que vai acontecer? Então amanhã nós iremos estudar sobre esse período de 1000 anos. O que vai acontecer nesse período de 1000 anos? Então, estamos aqui esperando vocês. E você que nos acompanhou também aí na internet, que esteve aí acompanhando esse estudo da Palavra de Deus, amanhã às 8 horas vai ser o nosso convidado. Queria mandar um abraço para o Marcos, que está nos assistindo lá no hospital. O Marcos, que participa aqui com a gente, né? Ele está de plantão. Ele mandou uma foto aqui, dizendo: estou ligado, mostrando que estava lá, esperando a gente entrar lá. Marcos, um abraço. E eu também queria, antes de orarmos, finalizar o nosso estudo, também lembrar vocês de orar pelo Fabiano e o seu filho, que estão estudando aqui com a gente. Isso aqui está passando por uma série de complicações na saúde, e eu quero orar por eles, também pedir que vocês orem, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e finalizar assim o estudo dessa noite. Querido Deus, obrigado porque o Senhor esteve conosco durante todo esse estudo. O seu Espírito Santo esteve nos guiando através das verdades bíblicas. E obrigado, ó Pai, pelo estudo que tivemos aqui nessa noite, e com toda a certeza sentimos a tua presença em nosso meio. Abençoe a cada estudante da Palavra de Deus que está aqui nessa noite. Traga-nos amanhã para mais uma noite de estudo. Nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus.